Olá, semioticistas. Hoje nós vamos finalizar os nossos vídeos que tratam sobre os termos ou expressões específicas da área da semiótica. E hoje nós vamos iniciar o vídeo tratando sobre o uso. Uso. O termo uso, que foi introduzido por Hemslev, e que com ele substituía a fala na dicotomia de Saussure língua-fala. O uso ele designa o conjunto dos hábitos linguísticos de uma dada sociedade. O conjunto dos dados linguísticos ou dos hábitos linguísticos de uma dada sociedade. Então, resultantes da praxis enunciativa coletiva, os produtos do uso constituem a parte impessoal da enunciação e compreendem os esquemas que caracterizam a organização das grandes formas de discurso, como o esquema narrativo, o estabelecimento e a transformação dos gêneros, os registros, o registro épico, o lírico, etc., bem como os níveis de língua, e também os lugares comuns, as topias, também a fraseologia cristalizada, os blocos pré-fabricados de discursos, etc. Todo locutor, ele convoca esses produtos do uso no exercício da língua. E a criatividade linguageira consiste muitas vezes em revogá-los. São os efeitos de estilo, por exemplo. Se tais novas formas pegarem, elas serão, por sua vez, reintegradas ao senso comum, ficando a partir daí disponíveis para uso. Ainda que aberto à variação e à criatividade, o uso está longe de explorar todas as virtualidades de combinatórias oferecidas pelo sistema, a língua, e por isso fala-se de uma restrição do uso pela história, coerções e códigos de uso. Seguinte termo é a valência. A valência, ela é a condição de existência e de aperfeiçoamento dos valores. As valências, elas constituem um preâmbulo à instauração dos valores que definem as axiologias estabelecidas no discurso. Elas se referem à sensibilização dos objetos e formam o fundamento das crenças produzidas pelo discurso. Jacques Fontanille, ele mostrou, por exemplo, que em Éluard, as valências elas são incoativas. Isso significa que as coisas não podem ser valorizadas a não ser que sejam percebidas no seu começo. A aurora, o despertar da amante, nascimento da criança, pássaro alçando voo, primórdios de um sentimento, etc. O seguinte termo é o de valor. A semiótica, ela associa e integra três definições do conceito de valor. Primeiro, a linguística, que seria o valor como efeito de sentido diferencial. A econômica, o valor como aquilo que define o caráter desejável, negociável ou disputável de um objeto ou de um bem. E a dimensão axiológica, onde o valor é entendido como um elemento constitutivo de um ponto de vista ético, de normas morais ou de um sistema estético. Então, assim concebido, o valor ele pode receber uma definição modal elementar. Ele é, por exemplo, o ser desejado e o ser temido do objeto. Ele pode ser claramente distinguido do objeto em que se investiu. Aquilo que o sujeito visa, negocia ou arranca é o valor atribuído ao objeto, espelho do próprio sujeito.
Ele também pode ser posto em circulação no interior das narrativas ou das estruturas narrativas, dádiva, da apropriação, da troca, do renúncio, do conflito, etc. E também ele pode personificar o dispositivo axiológico que, originário do destinador, o selecionou. Então, o processo prévio que condiciona a emergência e a definição dos valores estabelecidos pertence ao jogo das valências. E nosso último conceito é o conceito de veridicção. A veridicção, diferentemente de uma definição da verdade baseada em teoria da comunicação, na adequação da mensagem a seu referente, a semiótica ela desenvolve uma análise da veridicção, ou seja, dos jogos da linguagem com a verdade que o discurso instala em seu interior. Por mais forte que seja a modalização de sua certeza, o crer verdadeiro do enunciador não é suficiente. Ele deve ser partilhado pelo mesmo crer verdadeiro do enunciatário. Então, esse equilíbrio frágil, mais estável ou menos, proveniente de um entendimento implícito entre os parceiros da comunicação, ele é chamado de contrato de veridicção. Assim, deslocada para as instâncias do enunciador e do enunciatário, a questão da verdade, ela insere-se nas estratégias do fazer parecer verdadeiro, em que podem coincidir o fazer persuasivo de um com o fazer interpretativo do outro, ou seja, o fazer crer e o crer verdadeiro. As modalidades veredictórias, combinando ser e parecer e suas negações, engendram as posições canônicas da verdade, quando parecer e ser coincidem, ou então engendram posições da dissimulação e do segredo, ou seja, do ser, mas não parecer, da simulação e da mentira, quando parecer, mas não ser. E, enfim, da falsidade, que marca uma não pertinência no interior do discurso considerado, que seria o não ser, mas o não parecer.